Uma coisa que é uma característica que a gente está seguindo que nem os alemães, né? É o horário pontual, né? Na estação de trem, você chega lá, não está escrito 20 horas, né? Está 20 horas e 2 minutos e chega lá o trem, né? É impressionante. E aqui no nosso evento não poderia ser diferente. A gente tem que ter respeito por vocês que estão aí acompanhando a nossa programação. E nós, pontualmente agora, 21 horas e 30 minutos, vamos para o nosso parceiro aí. Seu cadastro de produto está corretamente classificado? Então, assim que estiver pronto aí, vocês me avisem. Pode liberar? Então tá, pontualmente. Pode seguir. Ele, fundador presidente da empresa líder no mercado de consultoria de varejo, com mais de 3 mil clientes atendidos, mais de 20 bilhões de créditos recuperados nos últimos 20 anos. Com vocês da Expo Supermercados, falando sobre a classificação do seu cadastro de produtos, com vocês, Marco Toneguchi. Olá, pessoal, meus amigos gaúchos. Eu fico bem à vontade de tratar todos vocês dessa forma, porque na prática e na verdade eu realmente tenho muitos amigos, principalmente em Porto Alegre, onde eu tive até a honra, né, de ter um neto nascido aí em Porto Alegre. Também ele guardador das tradições gaúchas. Então, eu, quando falo de Porto Alegre, eu vejo Porto Alegre com muita simpatia. É claro que, como também todos os demais estados, mas particularmente Porto Alegre, porque me traz grandes recordações, desde o nascimento do meu neto, que morou alguns anos ali, a minha filha, a minha família. Então, é um prazer estar de novo com vocês em Porto Alegre, embora a gente esteja através de uma mídia social, mas o coração está aí com todos vocês. A nossa empresa e o nosso assunto é um assunto de ordem fiscal, porque nós somos uma empresa de consultoria fiscal. Mas nós fazemos um trabalho que, quando nós demos início, nós somos pioneiros. É comum você dizer assim, olha, eu tenho uma empresa, talvez você já tenha ouvido alguém dizer que trabalha com uma consultoria fiscal ou conhece uma consultoria fiscal. Mas o que eu acho assim, muito bacana da Mix Fiscal é que nós demos início a um trabalho pioneiro. Ele é pioneiro porque quando nós aplicamos esse método de trabalho, ninguém fazia isso no Brasil. E tanto isso é positivo e é verdadeiro, que esse método de trabalho nós o patenteamos. Nós requeremos a patente, tanto no exterior, nós temos a patente, a copyright, expedida já, e temos também, fizemos já há muitos anos, essa solicitação também de patente aqui no Brasil. De maneira que aquilo que era um trabalho, aquilo que é um trabalho pioneiro, que começou com uma ideia muito positiva, hoje essa ideia se desenvolveu e ela segue prosperando e a gente vai sempre aperfeiçoando essa ideia do passado. Nosso trabalho é esse, é um trabalho de consultoria, mas com dois focos principais. Um é a classificação fiscal, o outro é o diagnóstico fiscal. Por que que isso aconteceu? Olha, no passado, nós ouvimos e vimos e tomamos conhecimento de muitas empresas que tinham segurança em tomar créditos através de teses, através de teorias. As pessoas tinham uma boa ideia, uma tese, uma ideia, e elas brigavam na justiça contra o fisco. E entravam com uma ação, pediam uma liminar, e através dessa liminar, imediatamente, partiam do princípio que eles tinham direito a tomar o crédito, e de fato tomavam, porque estavam de posse da liminar, mas é norma do fisco e da Receita recorrer de todas as sentenças. E o que a gente percebia é que no final o fisco sempre ganhava.
O que sobrava era uma enorme frustração para essas empresas, uma grande decepção. E uma conta, uma dívida tributária imensa. Porque além de pagar aquilo que ele já deveria ter pagado antes, agora aquele tributo está acrescido de uma enorme multa, mais taxa Selic, mais juros, mais sucumbência, e aquilo que deveria ser um benefício se torna um grande transtorno para a empresa. Isso nós vimos muito, acontecer muito. Em outras ocasiões, as pessoas imaginavam que seria muito oportuno pagar tributos com precatórios. Mas a mesma coisa acontecia, porque a Receita recorria e aqueles precatórios terminavam se mostrando insuficientes, inválidos. E, de novo, aquela frustração e uma grande dívida que agora cabia arcar ao contribuinte. Então, às vezes, como eu disse, às vezes era o precatório, às vezes era o direito creditório, né? Ali no Paraná, inclusive, muitas pessoas tomaram créditos através de uma ação na justiça, de uma desapropriação de uma fazenda chamada Apertados, ou talvez alguns já tenham ouvido falar, e que é uma grande falácia e que trouxe imenso prejuízo para muitíssimos supermercados. No final, o que sobrava era isso, como eu disse, uma grande decepção e uma grande frustração, além de uma grande dívida. Pensando nessas coisas e pensando na vida, certa ocasião, eu me lembrei de uma história de um casal. O casal estava se separando e mais um amigo conciliador foi visitá-los. Quando chegou lá, conversou com a esposa e disse assim, mas o que está acontecendo? Por que vocês vão se separar? Olha, nós vamos nos separar. Bem, exatamente eu não sei porquê, mas não está dando mais certo, eu quero me separar. Cadê seu marido? Ah, meu marido está lá em cima, era um sobrado, está lá em cima. Esse amigo conciliador gritou lá, fulano, desce aí, eu quero falar com você. Por que você está se separando? Falei, eu estou me separando porque essa mulher não ouve o que eu digo. Ela fala, ela sempre quer ter razão e eu não concordo com isso. Falei, a pessoa perguntou, mas quer dizer que você anda discutindo com a sua mulher? É claro que eu ando discutindo com a minha mulher. Ah, então é isso. Aquele homem não sabia que com mulher não se discute. Esse é o grande segredo da longevidade. Deixa a mulher acalmar, deixa ela sossegar, faz as coisas direito, que você não vai ter problema no seu casamento. Lembrando dessa história, que com mulher não se discute, eu fiz um paralelo. Com o fisco também não se discute. Você cumpre as normas, as regras, aquilo que o fisco está determinando, e você não vai ter problema com ele. E foi então, pensando nisso, e pensando no grande desafio que o varejo tem, por exemplo, uma loja de supermercado é muito comum ter 20, 30, 40, 50 mil itens que precisam ser classificados. Quem é que consegue fazer uma coisa dessa? Muitas vezes você vai tratar de IVA, de pauta, aí a coisa complica mais ainda, porque existe um momento que a Receita diz assim, olha, eu acho que esse produto você deve trabalhar com, eu quero uma margem de 60% nele, quero tributo sobre isso. Em outras ocasiões ele diz assim, não, eu acho que esse produto você deve vender por R$10, eu quero tributo sobre os R$10. E você, é uma coisa louca, porque o fisco publica lá uma lista com uma quantidade grande de itens, aquilo vale por um ano, 6 meses, por um período, e aquelas listas vão se sucedendo, vão se decaindo, outras vão entrando, uma parte continua, outra parte sai, as alíquotas mudam, os preços mudam, e é uma coisa impossível de se controlar. Sabendo disso, e sabendo que nós não
poderíamos discutir com a Receita, nós entendemos que seria muito oportuno criar uma história da tributação. E foi assim, então, que nós demos início a um trabalho que nós consideramos maravilhoso e que foi inovador. E o que nós criamos? Nós criamos um grande banco de dados com todas as normas, regulamentos, com toda a legislação, de acordo com a visão do fisco. Sempre com essa ideia, com o fisco não se discute. Eu vou cumprir as normas que ele me orienta. Criado esse banco de dados, isso possibilitou que eu pudesse fazer uma integração com o software de retaguarda dos nossos clientes. Feita essa integração, através de um espelho que o retaguarda consegue nos enviar, eu faço uma análise crítica desses produtos. Feita a análise crítica, eu posso disponibilizar para o meu cliente, todos os dias, a correta classificação fiscal de todos os 20, 30, 40, 50 mil itens que ele tem ou tenha. Isso significa que ele não vai errar a tributação nem um dia. Esse trabalho que nós fazemos é um trabalho que tem trazido um resultado positivo inestimável para todos aqueles que são varejistas. Vocês imaginam que quando o varejista, por exemplo, ele tributa a maior o produto dele, ou seja, o produto não deveria ser tributado, ele está tributando. O que significa isso? Significa que ele está pegando dinheiro suado e está jogando simplesmente na lata do lixo, ou está jogando pela janela fora. É dinheiro jogado fora, porque ele não devia aquele tributo, mas ele está recolhendo aquele tributo. E o que é pior? O pior de tudo é que esse tributo ele vai fazer parte do custo da mercadoria do varejista. Então, um produto que ele deveria vender hipoteticamente, digamos, por R$ 1,80, agora ele está vendendo por R$ 2,05. O que significa? Significa que quando o cliente desse mercadista passar em frente àquele produto e olhar o produto e ele vê lá, mais R$ 2,05, ele vai dizer, mas no supermercado aqui, no outro supermercado do meu corrente, está R$ 1,80. Esse produto está muito caro. Ele continua o passeio dele e ele vai descobrir um outro produto que o supermercado está tributando errado. E ele vai olhar assim, mas esse produto também está caro. E no final da visita dele no supermercado, ele vai chegar a uma conclusão. Esse supermercado é muito careiro. É possível que ele tome uma decisão, não volto mais aqui, vou fazer minhas compras no outro supermercado. Então imagine que grande prejuízo, além de eu estar jogando fora dinheiro de tributo que eu não deveria recolher, estou jogando fora, além disso, ainda estou desviando o meu cliente e mandando ele para o meu concorrente. Porque o meu cliente está tendo uma imagem de que eu sou careiro. E ele vai procurar o que é melhor para ele. Então tributar mais é uma coisa muito difícil, é uma coisa complicada e que deve ser evitada a todo custo pelo mercadista. Em outras ocasiões acontece o contrário. O produto deveria ser tributado, mas não está sendo tributado. E aí o que acontece, o que se passa, é que é criada uma grande bomba relógio para a empresa. Porque aquilo vai expor o contribuinte a uma contingência, a uma futura autuação que, aliás, já começou. Essas autuações já começaram. Porque o que está acontecendo é que os estados já estão cruzando as informações das declarações com os cupons emitidos. E por ali eles conseguem perceber os erros. O que está acontecendo é isso. Então, o produto não estou tributando, mas agora em algum momento, por causa da notificação e da autuação, eu vou ter que pagar, além de pagar o tributo, vou ter que pagar a multa, vou ter que pagar a taxa Selic, vou ter que pagar os juros. E aquilo está ficando caro demais. Então, o desafio do mercadista
de classificar correto é um desafio que não pode ser negligenciado. E a Mix, então, se propõe a isso, a trazer essa solução. Então, é por isso que nós criamos um grande banco de dados. Nós temos 30 milhões de itens, 32 milhões de itens classificados. Desses, 20 milhões são inéditos. Então, quando nós classificamos, fazemos a classificação desse produto, o que a gente vai fazer é trazer uma segurança, um bem-estar, um conforto para o lojista que ele não tinha antes. Então, através desse grande banco de dados, nós permitimos que o nosso cliente tenha uma correta classificação a partir do momento que ele nos contrata. Agora, nós temos a história dessa classificação. Como é que um certo item foi classificado há 2 anos e meio, há 1 ano e 3 meses, há 3 meses? Como é que ele foi classificado? Nós temos essa história. Então, se é certo que o supermercado é comum ele errar a classificação hoje, é certo eu pensar que no passado, nos últimos 5 anos, ele tem muitos erros. Então, nós temos um produto que nós chamamos de diagnóstico fiscal, que em vez de olhar o presente e o futuro, ele olha para trás. Como é que o nosso cliente classificou o produto, todos os seus produtos, de hoje para 5 anos? E nós vamos levantar. É um trabalho fenomenal, um trabalho fantástico, é um trabalho imenso, né? Por que é um trabalho imenso? Porque imagine o seguinte, é muito fácil uma loja, nem de grande porte, ter 100 mil cupons fiscais por mês. 1.200.000 cupons fiscais por ano. 6 milhões de cupons nos últimos 5 anos. O que nós fazemos? Já que eu tenho a história da classificação, eu consigo, através dos cupons fiscais, e da sua respectiva emissão, eu consigo saber como os itens vendidos foram classificados, se eles estavam certos ou não. Toda vez que eu encontrar um produto, que o nosso sistema encontra um produto, que ele diz assim, esse item desse cupom fiscal, ele pagou um tributo indevido. Ou esse item do mesmo cupom fiscal, ele não pagou o tributo que deveria ter pagado. Eu consigo medir e anotar item por item. Quando nós fazemos o diagnóstico fiscal, a gente observa que, imagine que um supermercado, para cada R$1 milhão faturado pelo supermercado, a gente vai encontrar aproximadamente uns R$300 mil, 30% de cada milhão nos últimos 5 anos. Então o mercado fatura 1 milhão por mês, eu vou examinar, fazer uma varredura em 5 anos nos produtos, na classificação daqueles produtos, e vou encontrar que ele tributou a mais R$300 mil. Bem, então eu digo para o meu cliente, eu apresento o trabalho, nós abrimos o trabalho, não tem nada escondido. O cliente, esse trabalho não custa nada, nós fazemos esse trabalho, é gratuito num primeiro momento, e se o cliente estiver confortável e de acordo com o trabalho, porque tudo é explicado, é claro que o contador pode estar presente, o advogado pode estar presente, o amigo pode estar presente, que ele confiar, não há problema quanto a isso, nós demonstramos de onde vem o crédito, e ele diz assim, eu quero tomar esse crédito. Então, nós fazemos, então a gente vai mostrar, olha, você tem R$300 mil de crédito, hipoteticamente. Só que nós observamos que você deixou de pagar R$100 mil. Que tal se você, com esses 300 mil, pagar os 100 mil? Ainda vai sobrar 200 para você. Você se livra de contingências, futuras autuações, e ainda por cima você vai ter 200 mil. Então você não pagou nada da consultoria e ainda você consegue resolver um problema de contingência e ainda sobra na sua mão, sobra na mão do nosso cliente um cheque de 200 mil. Não existe negócio melhor que esse. Então, o que nós fazemos? Nós demonstramos para o fisco, cupom fiscal por cupom fiscal, item por item, a origem do crédito.
Ora, se o produto é alíquota zero, por que a Receita haveria de discutir comigo? Se ele mesmo sabe que o produto é alíquota zero. É isso que nós vamos informar. Nós vamos informar a correta classificação. Não há razão nenhuma, já que a gente não tem tese, não tem teoria, não tem nenhuma ideia, mas que a gente apenas cumpre as normas, as regras estabelecidas, não há razão para a Receita rejeitar esse trabalho. Ao contrário, sabe o que é que acontece? Acontece que quando a gente faz a habilitação desse crédito, no decorrer de até 10 dias, a Receita diz assim, realmente, você tem razão. Inclusive, eu trabalhei com o seu dinheiro indevidamente. Então, eu, que não poderia ter ficado com o seu dinheiro, vou te recompensar com a taxa Selic. E aí ele acredita a taxa Selic em cima do crédito obtido. Bem, a partir daquele momento, aquilo tem a valia de um aceite da Receita, que ela mesma, tendo verificado o trabalho, concordou espontaneamente em acrescentar a taxa Selic daquele resultado. Bem, então imagine que esse cliente tem 200 mil de crédito, hipoteticamente ele contribua com 20 mil reais, que a sua guia seja de 20 mil reais. Então, é uma conta corrente, Ele tem lá 200, pagou 20 mil no mês de setembro, sobrou 180. Em outubro ele vai ter disponível 180, pagou mais 20 mil, sobrou 160 para novembro. Até que durante, sei lá, 10 meses, 5 meses, 8 meses, quanto o cliente, dependendo de quanto ele paga de tributo, mas digamos num prazo aí de 10 meses, ele pagou com aquele saldo que ele tinha todos os tributos. Concluindo então a nossa fala, eu creio que talvez eu tenha deixado claro que absolutamente ninguém no Brasil faz o trabalho dessa forma que nós fazemos, analisando milhões de cupons fiscais, identificando item a item de cada cupom fiscal onde está o possível erro, e todo esse trabalho não é terceirizado. A Mix Fiscal não entrega esse trabalho para o contador e diz assim, tome, agora se vire e aproprie-se do crédito. Não. Nós mesmos fazemos isso, com a nossa responsabilidade, com o nosso CRC e com um contrato que estabelece a nossa responsabilidade. Então, ninguém faz isso. Duvido que alguém possa dizer para qualquer possível cliente que ele avalia item por item cada cupom fiscal em milhões de cupons fiscais. Só a Mix Fiscal faz isso. Então, para nós, é uma honra ter chegado nesse nível de perfeição, porque isso significa o seguinte, traz uma imensa tranquilidade para todo o nosso cliente. Ficou claro também, concluindo ainda, né, na fase das conclusões, ficou claro que nós concordamos com o fisco e nós alinhamos aquilo que o fisco espera ver tributado com aquilo que a empresa tributou. Portanto, não há conflito. Então, nesse nosso método, só concordamos com o fisco. E mesmo concordando com o fisco, fazendo aquilo que o fisco está de acordo, não discutindo, não entrando em mérito de teses, o resultado é muito positivo e muito relevante. Que coisa boa uma empresa dizer assim, ó, nesse último ano, nesses últimos 12 meses, eu transformei o meu lucro num ano de 17 meses, por exemplo. Isso é uma coisa extremamente positiva, né? Que tal lucrar 17, 18 meses num ano de 12, né? Certamente eu estou capitalizando a minha empresa, deixando de pegar eventualmente dinheiro em banco, descontando título. Quer dizer, eu estou gerando caixa, vou fazer compras. Aquilo vai ser muito útil e proveitoso para o mercado. O trabalho é um trabalho de risco, porque todo esse levantamento ele é feito sem risco para o cliente.
A Mix Fiscal só é remunerada se o nosso cliente entender que o trabalho é válido, que é positivo e que está dentro da perfeição fiscal. Se ele entender isso, tomar conta, nós vamos desenvolver todo esse trabalho, fazer todos os procedimentos e o cliente vai nos remunerar pelo êxito obtido. Então, que coisa boa, né? Quando eu digo assim, olha, eu te dou uma nota de 100, mas eu te retribuo com uma parte mínima disso. Esse é um trabalho legal, um trabalho positivo e um trabalho muito vantajoso. Então, concluindo aqui a nossa apresentação, a nossa explanação, eu quero deixar um abraço para todos vocês e quero me colocar à disposição. A nossa empresa está à disposição de todos vocês. Essa empresa que é líder, trabalha para continuar sendo líder e, principalmente, se contarmos com todos os clientes, todos vocês que são do Rio Grande do Sul. Nós estamos de coração aberto, portas abertas, braços estendidos e todos aqueles que precisarem desse apoio, contem conosco, porque certamente vocês serão bem-sucedidos. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, quando presencialmente a gente vai estar aí na próxima feira. Muito obrigado aí, é importante essas informações, eu achei até reveladores, né? Muito obrigado aí, Marcos, presidente da Mix Fiscal, nova parceiro do ano passado e agora reforçando ainda mais como um patrocinador diamante do nosso evento. Isso é muito importante, né? Que graças a essas indústrias que apoiam o evento voltado aos supermercados de bairro, que a gente consegue reunir tantos talentos através das palestras. São mais de 50 palestrantes que estão conosco, pai. Então, isso aí para nós é uma satisfação muito grande, uma situação assim inédita que está acontecendo, seja na questão online, 100% online, gratuita, e há um número de bons fornecedores, né? Nós temos os tradicionais fornecedores, agora novos fornecedores, com novas informações tecnológicas, operacionais. Então, tudo isso para nós está sendo assim uma situação assim única, em que nós até estamos se surpreendendo, né? E superando todas as expectativas. Exatamente.